Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na semana passada, eu avisei que nós íamos dedicar tempo nas sextas-feiras para falar sobre a santidade. Hoje vamos pensar sobre a maneira que Deus revela a sua santidade, focando em dois aspectos da sua revelação. Primeiro, a santidade de Deus é revelada na sua palavra. Deus chamou os líderes rebeldes do povo de Israel a ouvirem a palavra dele, para serem purificados. Isaías, capítulo 1, no início da mensagem desse profeta importante do Antigo Testamento, ele faz esse apelo justamente pedindo para os responsáveis, os governantes, os líderes civis e espirituais, a voltarem para o Senhor e santificarem o Senhor nos seus corações. Vamos ler o que ele diz, Isaías capítulo 1, versículo 10, e depois versículos 16 e 17. Isaías 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. E depois no versículo 16 ele diz, lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Ele chamou esse povo a ser purificado, a dedicar-se a ele, usando até linguagem forte quando ele compara Israel a Sodoma e Gomorra, duas das cidades piores da história que foram destruídas uns 1.200 anos antes disso. Mas Deus está dizendo aqui que o próprio povo escolhido dele estava chegando ao mesmo nível de imoralidade, de impureza, e precisavam se santificar. No capítulo 2, ele traz uma mensagem de esperança. Olhando para o futuro, até olhando para o trabalho de Jesus Cristo, ele disse no capítulo 2, versículo 3, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Aqui observamos a mentalidade de outros povos querendo a santidade que vem somente por Jesus. E assim, dispostos a subir ao monte do Senhor para chegar a esse conhecimento da mensagem salvadora do Senhor. E assim, quando nós pensamos sobre Deus revelando sua palavra para nós, aprendemos que o pecado, a desobediência de qualquer mandamento do Senhor é uma ofensa contra a própria pessoa. A Bíblia não é apenas um livro de regras que foram criados aleatoriamente. A Bíblia apresenta para nós a vontade do nosso Criador. E quando desrespeitamos o que tem nessa palavra, desrespeitamos o autor, desrespeitamos o próprio Senhor. Por este motivo, devemos ter muito cuidado com um pensamento até comum entre as pessoas. Isso é coisinha, Deus não vai se preocupar com isso. Cuidado, Deus se importou em falar. Ele revelou a sua mensagem, mandou Jesus para falar conosco, enviou os apóstolos ao mundo para falar a sua vontade. Fez questão de registrar nas Escrituras as suas palavras para nos guiar. Então, como nós, meras criaturas, teríamos a ousadia de falar que Deus não importa com isso? Se Deus falou, Ele se importa. E nós devemos respeitar o que Ele diz. A segunda maneira que Deus revela a sua santidade é na sua ira. Ele fala sobre isso na palavra, mas também demonstrou isso várias vezes ao longo da história. Isaías capítulo 5, versículo 24 e 25, ele fala sobre a sua ira contra o próprio povo de Israel por causa da rebeldia daquela nação. Capítulo 5, versículo 24. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo.
povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Deus revela sua santidade pela ira contra o pecado e contra os que praticam o pecado. Quando Israel se recusou a se arrepender, Deus se afastou desse povo. 2 Reis, capítulo 17, explica motivos do castigo de Israel, o Reino do Norte, também conhecido como Samaria. E nessa descrição, vamos observar algumas coisas que Deus disse. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, ele disse: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E no versículo 17 e 18, ele continua: também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso, o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá. A ira de Deus contra o pecado tem o resultado do afastamento dele daqueles que persistem no pecado. Ele deu esse alerta por meio do povo de Israel, da história do povo de Israel, um alerta que vale para nós. Porque se persistirmos no pecado, Deus também vai se afastar de nós e ficar irado conosco. Gerações antes de Isaías e do relato de 2 Reis, capítulo 17, Samuel havia avisado sobre o perigo do castigo de Deus se o povo fosse rebelde. Em 1 Samuel 12, versículo 15, ele disse: se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como o foi contra os pais de vocês. Devemos aprender a história. Ele falou para os israelitas aprenderem da história dos próprios pais, e nós devemos aprender da história dos israelitas. Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que o mesmo princípio continua, porque estamos servindo o mesmo Deus. O Deus que ficou irado com o pecado do povo no Antigo Testamento continua com a mesma ira quando se trata do pecado no Novo Testamento. Romanos capítulo 11, um livro que fala bastante sobre a fé e sobre a graça, também alerta sobre a ira do Senhor. Romanos capítulo 11, no versículo 22, o apóstolo Paulo disse: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Ele oferece a bondade para aqueles que obedecem, aqueles que continuam servindo a Ele, que continuam obedecendo as orientações que Ele deu nas Escrituras. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27, ele avisa justamente sobre o perigo de não permanecer, de não continuar servindo a Ele. Hebreus, capítulo 10, versículo 26, ele disse: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ele avisa sobre o perigo da severidade de Deus. Depois ele continua no versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus revela sua santidade na sua ira contra o pecado e contra os que vivem na prática do pecado.
Mas aqui devemos entender algo importante sobre a raiva ou a ira de Deus. A ira de Deus não é igual à raiva humana. Se você dirige um carro e você está no trânsito e alguém corta você, você pode ficar irritado, talvez um pouco de raiva, pode até falar alguma coisa. Espero que não faz pior do que isso. Mas é uma coisa passageira. Passando mais 1 quilômetro ou 2, você esquece daquilo e volta ao seu estado calmo, normal. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus permanece. João capítulo 3 inclui aquele versículo muito conhecido que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho. Mas no versículo 36 do mesmo capítulo diz: por isso quem crê no filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é uma raiva explosiva que passa logo, mas uma atitude permanente de Deus continuar irado com aqueles que persistem na rebeldia contra o Senhor. Quando pensamos sobre a santidade e observamos esses casos do Antigo Testamento, devemos compreender implicações para as nossas próprias vidas. O que Deus deseja de nós? Precisamos primeiro entender melhor a gravidade do pecado. Pecar contra Deus não é apenas quebrar alguma regra, é ofender o nosso Criador. Pode olhar comigo uma coisa que diz no livro de Números, que mostra que o pecado não é brincadeira, não é pequena coisa, não é pecadinho, como algumas pessoas pensam, mas precisamos aprender a detestar o pecado. Detestar o pecado como Deus detesta o pecado. Números capítulo 25, começando no versículo 6, diz: naquele momento, eis que o homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação. Só para estabelecer um contexto, ele está tratando aqui de participação de uma festa e de práticas de idolatria e imoralidade. E esse homem que está levando a mulher pelo meio do acampamento está abertamente mostrando rebeldia contra Deus. Então, continuando aqui, diz que Finéias levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então, a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Percebeu o que aconteceu aqui? Quando Finéias detestou o pecado com o mesmo zelo que Deus detesta o pecado, Deus parou o castigo da praga. Jeremias, centenas de anos depois de Finéias, falou essas palavras no versículo 10 do capítulo 48. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Reter a espada do sangue é de recusar, castigar o pecado. E assim ele diz que aquele que recusa aplicar a justiça de Deus, nisso traz a maldição sobre si. Nós precisamos do zelo de Finéias, não de matar pessoas, mas de fazer de tudo para exterminar o pecado em nossa vida e no nosso meio, com outras pessoas com quem nós temos comunhão. Segunda coisa que precisamos apreciar mais é o amor de Deus. Esse amor profundo pelo qual ele consegue perdoar pecados, ofensas graves contra ele. Tito, capítulo 2, registra para nós as palavras do apóstolo Paulo justamente sobre essa questão
do amor que Deus demonstra para salvar os pecadores, os ofensores, pecando contra o Senhor. Tito capítulo 2, começando no versículo 11 até o versículo 14, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E depois, no capítulo 3 do mesmo livro, começando no versículo 4, ele escreveu: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que amor! Que Deus poderia olhar para seus inimigos, pessoas que estavam vivendo na rebeldia ofensiva a Ele, e estender a misericórdia e a graça e a salvação para nós. Deus demonstra um amor além da nossa capacidade de compreender. Devemos apreciar esse amor. E se apreciar o amor de Deus, vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Evangelismo não se torna uma tarefa pesada, difícil, obrigatória, mas um prazer de compartilhar com outras pessoas a mesma coisa que Deus oferece para nós. Se você já é cristão, outras pessoas ao seu redor precisam desta mensagem. E você ainda não assumiu o compromisso de servir a Cristo, você precisa desta mensagem. Como diz Paulo em Romanos capítulo 9, começando no versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E no capítulo 10, versículo 1, Paulo disse: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Basicamente, Paulo está dizendo que se fosse possível, ele daria sua própria alma para salvar seus parentes e compatriotas. Que amor! E o desejo deles, a salvação dessas pessoas. Quando nós entendemos melhor a santidade de Deus, entendemos a gravidade do pecado, a profundidade do amor e a necessidade do evangelismo, implicações práticas da compreensão da santidade do Senhor. Eu quero encerrar com um desafio, motivo do nosso serviço ao Senhor. O apelo de Pedro é o mesmo apelo para nós. Seja santo como Ele é santo. Para todos nós, o desejo de Deus é a nossa santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso desejo de ver o Senhor, de estar com o Senhor eternamente, exige a santidade. Então vamos buscar não somente a paz com os outros, mas a santificação em nosso serviço ao Senhor. Conseguiu achar a resposta à pergunta de ontem? Ou talvez você já sabia. A pergunta: Sara foi sepultada em A, Jerusalém, B, Hebron, C, Nazaré ou D, Cafarnaum? A resposta vem do livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 19. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Alternativa B, Hebron, a resposta certa.
E a pergunta de hoje: Isaac se casou com A. Raquel, B. Tamar, C. Rebeca ou D. Diná? A resposta vem no final do episódio 422. Deus é perfeitamente santo. Imitar a santidade de Deus é um desafio importante para todos nós. Mas vale a pena, porque aqueles que vivem na santidade têm a esperança de caminhar para a eternidade e de estar com Deus para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.